O livro Estação Carandiru, escrito em 1999 pelo médico oncologista formado pela USP Drauzio Varela, é ainda hoje um grande sucesso no mercado editorial brasileiro. A ascensão e o surto da AIDS no debate público e o massacre ocorrido na Casa de Detenção de São Paulo, mais conhecida como Carandiru, no dia 2 de outubro de 1992, onde forças armadas da Polícia Militar do Estado de São Paulo assassinaram 111 detentos após uma rebelião, são as duas principais contextualizações do livro que ajudam a explicar o sucesso da obra. Drauzio Varela tem uma capacidade mensurável de transformar aqueles que são considerados escórias da sociedade em seres humanos que têm alguma história de vida para contar. Histórias que envolvem tragédia e comédia e que têm o maior presídio da América Latina como palco. Mesmo depois de quase 30 anos, o Carandiru e o massacre ocorrido ainda são um grande mistério dentre o imaginário coletivo da sociedade brasileira, criando uma mitologia por trás do evento que mesmo depois de tanto tempo ainda não se tem a plena certeza do que de fato aconteceu em outubro de 92. Seja o número real de mortos que varia de acordo com o depoimento apresentado, seja o real motivo pelo qual a rebelião no presídio aconteceu. Tanto é a mitologia por trás do Carandiru, que além do livro de Drauzio Varela, ainda existem outros dois produtos de mídia que retratam o evento. Diário de um Detento, música do álbum Sobrevivendo ao Inferno do Racionais e o filme Carandiru, dirigido por Hector Babenco, diretamente baseado na obra de Varela, são duas obras consideradas clássicos da música e do cinema brasileiro, respectivamente, que retratam o evento através de uma abordagem lírica e emocional, trazendo a condição dos presos e seus dramas como parte de uma grande massa de homens amontoados dentro de uma cela e de uma abordagem sociopolítica, que questiona a motivação e os objetivos do governo e da Polícia Militar do Estado de São Paulo na realização do massacre. Duas abordagens que, por mais que sejam antagônicas, são colocadas em níveis de importância iguais. O teor político e social dessas três obras é apresentado em camadas diferentes, seja através da construção de consciência do eu lírico em saber que faz parte daquela realidade, em nenhum momento sendo uma existência paralela a essa, como é o caso de Diário de um Detento, que, como o próprio nome da música diz, parte do ponto de vista do presidiário, seja até mesmo na negação da existência desse teor político. Logo na introdução do livro, Drauzio Varela deixa claro que não é objetivo deste livro denunciar um sistema penal antiquado, apontar soluções para a criminalidade brasileira ou defender direitos humanos de quem quer que seja, mas sim abrir uma trilha entre os personagens da cadeia como nos velhos filmes. Porém, ao contrário dos que pensam aqueles que defendem algum tipo de neutralidade política vazia, como se essa fosse possível de existir em uma realidade que de forma alguma é neutra politicamente, o próprio fato de Drauzio Varela se referir ao sistema penal brasileiro como antiquado, por si só já é uma tomada de decisão partindo do viés político-ideológico. Ou seja, até mesmo a gramática utilizada no discurso apresenta algum tipo de viés político, mesmo que a interpretação mais literal possível desse discurso mostre o contrário. Logo, tanto o livro quanto o filme e a música estão ali para mostrar uma realidade social, cada um partindo das características de seus respectivos produtos de mídia e de seus objetivos como obra. E é de total importância a compreensão de que essas obras são sobre realidades sociopolíticas, mas que não se resumem a apenas isso como faz um livro de ciências sociais, por exemplo. Tais obras também retratam pessoas e seres humanos que contêm histórias de vida, paixões e motivações que são muito mais complexas e abrangentes do que uma mera estatística da mídia ou do governo. Afinal, Drauzio Varela optou por escrever Estação Carandiru em um formato de romance, com a típica estrutura desse gênero literário com personagens, ambiente e linha do tempo entre passado, presente e futuro, onde existe uma relação entre ação e reação.
não apenas um livro de sociologia onde são colocadas informações e argumentos vazios sobre a temática, mostrando que seu objetivo com a obra não é apenas de informação, mas também sobre humanização. As três obras se assemelham pelo retrato da rotina da vida carcerária sem o típico rigor da academia, mas sempre sendo fiel à realidade e à abordagem de seus fatos sociopolíticos e como os indivíduos reagem a eles. Sem essa necessidade de constantemente ser um estudo sobre criminalidade e política penal brasileira, tudo aquilo que é abordado e discutido nessas obras deixa de ser meramente estatísticas ou dados para se transformar em um processo de humanização do preso, mostrando que, além dele ser um ser humano como qualquer outro, o que realmente é desumano é o sistema penal brasileiro que alimenta a violência policial e sua máquina de matar jovem na periferia. Dentre esse processo de humanização do presidiário, o principal recurso utilizado é a narrativa. O ato de contar histórias é o que torna o preso mais um humano com motivações, pensamentos e ideais próprios e menos algum tipo de estatística do governo ou ainda pior, algum tipo de subpessoa. A riqueza dessas histórias variam de lados mais cômicos, como é o caso de Majestade e sua relação com suas duas mulheres, outros que praticamente beiram o absurdo e o ridículo, como o caso do Lula que estava literalmente operando a mão de Majestade enquanto fumava crack, isso na frente do Dr. Varela, outros que são extremamente dramáticos com finais trágicos, como a história de Zico e Deusdedit que acabou em morte por causa da droga. E Drauzio Varela, longe de ser alguém que vive ativamente nessas realidades, sendo um membro de classe média que teve oportunidade de se formar em medicina na maior universidade do país, aborda essas e mais histórias em Estação Carandiru como uma espécie de observador-narrador. Alguém que está ali para ouvir e aprender com pessoas que têm vivências e histórias diferentes da dele, reconhecendo algo que frequentemente é chamado de lugar de fala. Aqui, não sendo o sentido criado pelas discussões inúteis da internet como algo que impede determinada pessoa de discutir alguma coisa simplesmente porque ela não vivencia tal coisa, mas sim uma consciência de que existem realidades e situações totalmente distintas e distantes daquela que a pessoa se insere e que em muitos casos é possível aprender algo de novo com pessoas que vivem ou viveram nessas realidades tão distintas. Ou seja, enquanto o conceito de lugar de fala no primeiro caso é a falta de vivência como motivo para a exclusão do debate, no caso de Estação Carandiru é a falta de vivência como aprendizagem. É o contrário, por exemplo, do que acontece em Diário de um Detento com Racionais, onde o Mano Brown se coloca como um indivíduo pertencente a tal realidade, colocando na letra a revolta coletiva do presidiário ao sistema penal e ao punitivismo do Estado, não sendo apenas alguém que conta histórias de terceiros, como faz o Drauzio Varela, e muito menos uma existência paralela a essa realidade. A representação do cotidiano do crime das cadeias brasileiras é um assunto bastante recorrente no rap brasileiro. Uma das mais recentes canções sobre o tema é W2 Proibida do Trilha Sonora do Gueto, grupo que também se originou no bairro do Capão Redondo junto com Racionais. Enquanto o Diário de um Detento tem um compromisso maior com a representação lírica e poética da cadeia, trazendo não apenas uma denúncia a essa realidade, como também a forma como os presos reagem e se sentem frente a ela, W2 Proibida aborda esse tema de uma maneira extremamente crua, tendo como único objetivo a crítica sociopolítica sem se importar com o lado mais lírico como faz a música do Racionais. Inclusive, logo no início do videoclipe, Cascão deixa claro que isto não é uma música, mas uma denúncia, reforçando o objetivo da canção em trazer ao público mais uma denúncia e uma reflexão sobre o assunto, e menos algum tipo de análise sobre linguagem e lirismo, como acontece frequentemente com Racionais e em letras e composições de rappers da cena atual como Djonga, Freud e Bacaxu do Blues, tendo totalmente o objetivo contrário de Drauzio Varela com Estação Carandiru.
E por mais que essa análise extremamente crua da realidade seja em alguns momentos um ponto negativo, isso não transforma a W2 Proibida em algo inferior à Diário de um Detento ou Estação Carandiru, justamente por conta da liberdade artística de cada um na abordagem desses e de outros temas. Um dos principais pontos que tornaram a experiência de Drauzio Varela dentro do maior presídio da América Latina possível é o reconhecimento de que seu conhecimento acadêmico na área de medicina, assim como de qualquer outra ciência, não tem a capacidade de descrever a vivência e o conhecimento de mundo daqueles presos. A humildade do Dr. Drauzio, tanto entre os presidiários como entre os funcionários na cadeia, fez com que ele adquirisse respeito em um ambiente propício à violência, à solidão e à degeneração. E é justamente aqui que está a questão que eu quero chegar. Nesse ambiente lotado de homens condenados a dezenas de anos à prisão, o Dr. Drauzio Varela, tentando criar um laço de intimidade com os presos, acaba se tornando uma das poucas figuras que simbolizam um contato com o mundo externo para além dos muros da cadeia, principalmente entre aqueles presos que não podem contar com o auxílio de parentes e familiares. A gente percebe isso em exemplos como de Sem Chance, que principalmente no filme vê o Dr. Varela como uma inspiração para uma mudança de vida longe do crime, onde, segundo o próprio, deseja construir uma clínica médica ao sair da cadeia, usando os conhecimentos de medicina e enfermagem que só foram possíveis graças à presença do Dr. Drauzio na cadeia. É interessante notar que tanto a construção da imagem do doutor na cadeia quanto a construção e humanização do personagem Sem Chance, interpretado por Jero Camilo, foram muito mais destacadas e abrangentes no filme do que no livro. A relação entre Sem Chance e Lady Di, por exemplo, que é de longe o principal pilar de humanização do personagem no filme, o que também impacta na humanização da imagem do preso de forma geral, nem é citada no livro de Varela. O filme teve a capacidade de transformar o Sem Chance em um dos personagens mais memoráveis da obra, expandindo e aprofundando o personagem, enquanto o livro basicamente o resumia a um ajudante do doutor. E esse aprofundamento do personagem construía em paralelo o seu respeito a Drauzio Varela, o que também é um ponto muito mais trabalhado no filme do que no livro. O respeito das personalidades da cadeia à figura de Drauzio Varela como médico volta a ser um assunto à tona no capítulo no cinema. Nas próprias palavras do oncologista, essa aura de respeito sincero em torno da figura do médico que lhes trazia uma pequena ajuda exaltou em mim um senso de responsabilidade em relação a eles. E continua afirmando que com mais de 20 anos de clínica, foi no meio daqueles que a sociedade considera como escória que percebi com clareza o impacto da presença do médico no imaginário humano, um dos mistérios da minha profissão. O trecho expõe uma reflexão mais emocional e humana de uma profissão que só é valorizada em nossa sociedade por causa de status e de questão financeira, enxergando entre aqueles considerados sub-humanos entre a sociedade a atividade do médico como algo feito para e por pessoas, enquanto vemos, principalmente nos dias de hoje, os ditos cidadãos de bem serem os que mais atacam a figura do médico, do cientista, do artista e do intelectual na nossa sociedade. No ambiente catastrófico e depressivo da cadeia, onde a individualidade é constantemente combatida e destruída tanto pelo sistema penal que trata o presidiário como sub-raça, quanto pelo próprio sistema de regras e condutas morais criados pelos presos, o mínimo de empatia, personalidade ou habilidade que diferencia o indivíduo passa a ter algum tipo de destaque ou valor entre os presos. E a exemplo disso, temos a história da composição de Diário de um Detento, música escrita por Jocenir, um presidiário que, por ser um dos únicos alfabetizados na cela, escrevia cartas para os familiares de seus colegas, se destacando pela sua capacidade de descrição e sua linguagem poética que ninguém lhe tinha, sendo que uma dessas cartas foi musicalizada por Mano Brown e transformada em uma das mais importantes canções da música brasileira.
Esses exemplos partem da ideia da cadeia como um espaço de controle comportamental do indivíduo, onde a mínima habilidade, talento ou lazer é algo extremamente valorizado. Em um ambiente onde a individualidade é massacrada e criminalizada em nome ou de um conjunto de regras pré-estabelecidas ou em nome de um sistema penitenciário falido. Uma das motivações de Drauzio Varela no Carandiru foi o combate à AIDS existente entre os presidiários. Uma doença transmitida via relações sexuais e consumo de drogas em um ambiente onde o que mais existia era justamente pessoas consumindo drogas injetáveis como o chamado BAC e fazendo relações sexuais sem nenhum tipo de proteção, principalmente entre as travestis, como dito no capítulo específico sobre elas, é algo realmente de total preocupação entre as autoridades. Ainda mais no contexto dos anos 80 e 90, onde existia, além de um medo obsessivo pela doença, um conjunto de estereótipos que atingiam principalmente a comunidade LGBT. Nessa mistura do medo excessivo pelo HIV com a fobia com os portadores da doença, somado ao ódio que a sociedade brasileira tem pelos bandidos, principalmente entre os setores da população mais influenciados pelo populismo penal midiático, Drauzio Varela enfrenta o conjunto de discursos e mentalidades estimuladas pelas fórmulas prontas e pelas análises superficiais da realidade e cria uma obra com um objetivo e efeito completamente oposto a desses discursos, que é a humanização e a abordagem da complexidade de seres humanos complexos que vivem em ambientes complexos, resultados de realidades complexas. Ou como mais especificamente diria a letra de diário de um detento, cada detento uma mãe, uma crença, cada crime uma sentença. O que deixa mais claro sobre essas complexidades e como elas são moldadas através de uma realidade trágica e cruel é o fato dessas três obras se fecharem com o massacre ocorrido no Carandiru. Os três produtos de mídia passam do retrato de humanidade para o retrato de uma barbárie em um período curto de tempo. O Mano Brown começa perguntando se Deus ouviu sua oração, pedindo para mandar um recado para seu irmão, e termina afirmando que o ser humano é descartado no Brasil e que quem mata mais ladrão ganha medalha de prêmio. Drauzio Varela começa afirmando que assistia eletrizados filmes clássicos de cadeia em preto e branco quando jovem e termina afirmando que morreram mais de 100 detentos no dia 2 de outubro daquele ano. Hector Babenco começa colocando os detentos passando pela consulta com o Dr. Varela e termina com eles mortos nos chãos de celas ensanguentadas. É o contraste entre um começo civilizado e um final bárbaro presente em obras de ficção, mas também na cidade de São Paulo, que no dia seguinte ao massacre elegeu Paulo Maluf como prefeito. No dia 2 de outubro de 1992, morreram 111 detentos na Casa de Detenção de São Paulo. Não houve mortos entre policiais e militares. Só podem contar o que aconteceu Deus, a polícia e os presos. Porém, Drauzio Varela preferiu ouvir apenas os presos. Muito obrigado por terem chegado até aqui e eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. A música instrumental sampleada de All Reels do System of a Down vai estar presente aqui na descrição para quem quiser dar uma olhada, junto com meus perfis aqui no Facebook, no Instagram e no Twitter. Muito obrigado por terem assistido o meu vídeo. Meu nome é Vinícius e esse foi mais um vídeo do Anti-Herói, um projeto de vídeo ensaio do YouTube. Se inscrevam, curtam, ativem as notificações e todo aquele clichê do YouTube e até mais.